Olá pessoal, hoje vamos falar a respeito de um aspecto mais específico da contratransferência, que é o sentimento que o terapeuta desprende para o seu paciente. Eu diria mais que isso está mais para identificação do que contratransferência, apesar da identificação não ser um termo tão recorrente na psicanálise. Mas também temos que lembrar que as coisas elas não acontecem separado. Isso já em outros momentos pessoas me questionaram: mas você está chamando isso de transferência, mas parece tal coisa, ou você está chamando isso de resistência, mas parece também com isso. Lembremos que nós separamos de maneira isolada didaticamente, para ficar melhor compreensível. Mas as coisas não são no mundo separadas, obviamente. Então, as coisas elas acontecem mutuamente e elas se atravessam o tempo todo. Então, aquilo que é uma coisa também pode ser outra, ela não precisa especificamente ser uma única. E nesse sentido, quando falamos em contratransferência, nos sentimentos que o terapeuta desprende para o seu paciente, temos que cuidar não apenas com aqueles sentimentos mais óbvios e com a questão do que o terapeuta sente pelo paciente ao longo do processo, mas também com o que o terapeuta sente em relação ao discurso do paciente em cada momento. Existem, e eu já tive acesso a relatos que me deixaram bastante decepcionado com saber que existem profissionais, terapeutas que se posicionam desse modo. Pessoas que me contaram que seus terapeutas desabaram em choro junto com a pessoa quando ela estava contando os relatos da sua vida e que não foi uma coisa ocasional. Em determinado momento o paciente contou uma coisa muito impactante. Não, que isso era recorrente ao longo das sessões. Assim como outros relatos semelhantes também de terapeutas que, por exemplo, deram um presente para o seu paciente. É sempre perigoso, é sempre algo a se ter cautela. Se o teu terapeuta começa a te agradar, dar presente, ou se você é terapeuta e sente essa vontade em relação ao seu paciente, é porque talvez você não esteja dando para o paciente o que ele de fato está procurando, que é o teu trabalho feito com eficiência e qualidade. Então é muito preocupante quando um terapeuta dá presente para o paciente ou quando um terapeuta se comove muito com o discurso do paciente, porque significa que algo do paciente está mexendo com ele. E aí, nesse caso, ou o terapeuta se resolve com seus próprios conteúdos, ou se não há tempo hábil para isso e está tão intenso que está atravessando a terapia, é preciso encaminhar esse paciente. Você não pode ter um paciente que cada sessão você desaba em choro junto com o paciente, ou você tem vontade de abraçar e pegar no colo o paciente. Então é um sentimento que aí torna em um conceito que eu já discuti no canal há muitos anos atrás, que é a diferença entre simpatia e empatia. Simpatia é você sentir junto com o teu paciente, que é justamente isso, você desabar em choro junto com o teu paciente, é você gargalhar com as piadas do teu paciente. Isso é péssimo para terapia. Isso é péssimo para terapia e eu já vou explicar o porquê. A empatia é você compreender o sentimento do teu paciente. Então é você entender que, ok, o meu paciente está sofrendo com isso que ele está me relatando. Eu entendo que é um sofrimento para ele. Eu não desmereço o sofrimento dele, mas eu não estou sofrendo junto com ele. Eu não estou sentindo a mesma coisa que ele. Não tenho como sentir a mesma coisa que ele porque eu não estou na mesma situação que ele e eu não sou o meu paciente. Então eu consigo compreender, mas eu não sinto junto. Sentir junto é simpatia. Você pode ter por amigos, você pode ter por familiares, não por paciente. Pelo paciente, tem que se ter empatia, compreender o sentimento, saber que é um sofrimento real para o paciente, mas não sofrer junto. E se você sofre junto, ou se resolve na tua própria terapia ou encaminha esse paciente. Por quê? Porque se você sofre junto com o paciente, você se cega junto com ele. O único motivo que leva um terapeuta a ter mais condição do que o paciente de encontrar soluções para os problemas, de apontar aspectos que o paciente não enxerga, é justamente um certo distanciamento emocional. Porque quando o paciente fala, por exemplo, sobre os pais, ele está com raiva dos pais, ele está com ódio dos pais porque os pais não dão atenção, porque os pais não cuidam dele como ele gostaria, porque os pais isso, porque os pais aquilo. O
que leva o terapeuta a conseguir fazer um bom manejo disso? Ter um certo distanciamento. O paciente está com raiva dos pais, eu não estou, eu nem conheço os pais dele. Então, quando esse meu paciente me fala, meus pais não me dão atenção, mas dali 5 minutos na mesma sessão ele fala, pois é, meus pais jantam todo dia comigo e ficam me perguntando como que foi o meu dia. Pera lá, eu vou questionar esse paciente ou minimamente vou fazer um apontamento. Pera lá, eu não entendi muito bem aqui. Você disse que os seus pais não te dão atenção, mas está me dizendo que eles jantam todos os dias com você e te perguntam como foi seu dia? O que você entende por ter atenção dos teus pais? Por quê? Porque diferente desse paciente que está contando com raiva desses pais, com ódio desses pais, eu não estou com essa mesma raiva, eu não estou com esse mesmo ódio. Então eu consigo reconhecer no discurso desse paciente coisas que eu posso apontar de volta para ele, para que talvez ele perceba, opa, pera lá, talvez o meu conceito de atenção tenha que ser revisto. Talvez a atenção que eu espero dos meus pais seja um tipo de atenção específica que não é o que comumente é entendido como atenção. E aí você vai chegando a outros conteúdos, que talvez realmente esse paciente não recebe a atenção dos pais, mas não é atenção no sentido de perguntar, de se importar com a vida. É um tipo específico de atenção que ele fantasia e gostaria de receber e não recebe. Tudo isso só é possível por um certo distanciamento emocional. Então, se eu me identifico e tenho os mesmos sentimentos do paciente, eu não vou enxergar essas questões, porque eu vou estar tão afetado pelo conteúdo quanto o paciente. Então, não tem a menor possibilidade. Ou se trata e consegue resolver isso antes de seguir com o atendimento, ou encaminha esse paciente e vai atender outro que você não tenha essa identificação. Pro paciente também, se você vê que toda sessão o teu terapeuta tá desabando em choro, junto com o que você conta de sofrimento da tua vida, que o teu terapeuta tá querendo te agradar com presente, pera lá, tem coisa errada. O profissionalismo dessa pessoa é mais do que duvidoso. Então, reveja, talvez seja bom você buscar um outro terapeuta, talvez seja bom você prestar um pouco mais atenção no profissionalismo dessa pessoa. Porque o profissionalismo de um terapeuta demanda um certo distanciamento emocional. Claro, ninguém é uma pedra. Então é óbvio que existem situações onde um paciente vai te fazer um relato que vai te emocionar, e aí vai depender dos teus próprios conteúdos. Pode ser que o teu conteúdo faça com que uma criança chorando porque o pai morreu faça você se comover muito. Para outros isso vai ser indiferente, a pessoa vai reagir de maneira completamente fria e tranquila diante dessa situação, mas vai se comover quando, por exemplo, uma outra pessoa falar que perdeu o seu animalzinho de estimação. Aí diz a respeito dos teus conteúdos. Ninguém vai ser uma pedra completa. Agora, há uma diferença entre o paciente relatar uma coisa e o terapeuta deixar escorrer uma lágrima, o terapeuta até se comover um pouco e falar, eu entendo que isso é um sofrimento para você, de certo modo eu também pactua um pouco desse seu sofrimento, é uma coisa. Agora, você desabar em choro ao ponto de se cegar, tanto quanto o paciente diante da situação, por cegueira emocional, não vai funcionar. Não tem como. E um outro aspecto que eu considero importante e relevante também falar a respeito, nesse sentido, é de um aspecto que aí me diz mais respeito a mim, particularmente, e que eu imagino que obviamente também vai dizer respeito a outras pessoas, que é o inverso disso. Então nós também temos que cuidar porque nós temos traços perversos, todos temos, sem exceção. Mesmo os mais neuróticos possíveis têm algum traço perverso. Que é aquele momento em que você diz pro teu amigo, pra tua amiga, nossa, você ganhou uns quilinhos, né? Você não tá falando isso pro bem dele, não seja hipócrita. Você não tá falando isso porque você acha que é importante pra tua amiga saber a tua opinião. Não, você tá falando isso pra atingir o outro. Você sabe que isso vai magoar o outro, você sabe que isso vai atingir o outro e você tá fazendo com essa intenção. Assim como quando você coloca apelido numa pessoa que não tem nenhum motivo pra se fazer isso, se a pessoa tem um nome e ela não se identifica pelo apelido, então você sabe que esses momentos que você coloca apelido nos teus colegas, amigos, esse momento que você diz que um amigo engordou, esse momento que você fala alguma coisa sobre traição, sabendo que o teu amigo ou a tua amiga foi traído recentemente, são nossos traços perversos se manifestando, e você está fazendo isso
única e exclusivamente para atingir o outro, para machucar o outro, porque você se satisfaz e sente prazer diante da dor do outro. Você pode negar, você pode ter resistência, vai para a tua terapia se resolver com isso. Mas é a realidade, todos nós fazemos, não há exceção. Todos fazemos o tempo todo. Quando você provoca uma criança com uma coisa que ela não gosta, perguntando de namorado, sendo que você está vendo que a criança está irritada diante da tua pergunta, é teus traços perversos se manifestando. E isso é muito importante que o terapeuta tenha cuidado para que não se manifeste também durante a sessão. Para que quando o paciente está fazendo um relato, está sofrendo diante do que ele está falando, o terapeuta busque fazer apontamentos e trazer conteúdos em benefício da análise do seu paciente e não para se satisfazer diante do sofrimento do seu paciente. Então, existem os dois polos que são perigosos. Tanto aquele sujeito que se identifica com o sofrimento do paciente ao nível de desabar em choro junto com o paciente e vai fazer besteira, certamente, sem dúvida alguma, vai fazer besteira durante o atendimento. Quem também se distancia o suficiente para sentir prazer diante do sofrimento do seu paciente também vai fazer besteira. Então, as duas situações são prejudiciais para a terapia e não são aceitáveis. Você precisa sim ter um certo distanciamento emocional, mas você também não pode buscar uma satisfação pessoal a partir do sofrimento do teu paciente. Então, você tem que entender, meu paciente está sofrendo, o sofrimento é dele. Eu não preciso pactuar desse sofrimento, eu não preciso ficar necessariamente altamente comovido diante desse sofrimento. O que eu preciso é entender que isso é um sofrimento para ele, entender o nível desse sofrimento para essa pessoa e buscar junto com ela soluções para esse sofrimento ou interpretações possíveis para esse sofrimento. O que leva ela a sofrer tanto diante dessa situação? Eu não posso nem desabar em choro junto e nem ficar, nossa, meu paciente está chorando, olha que legal. Não. Então, tem que se ter essa cautela, tem que se ter esse domínio de si e das suas emoções e análise para que você entenda o que pertence ao paciente e o que pertence a você. É isso, novamente, para quem é terapeuta e está iniciando o seu trabalho agora, está pegando os primeiros pacientes e percebe esse tipo de movimento, ou de se comover muito diante do discurso do paciente, ou então de sentir muito prazer diante do discurso do paciente, se vê numa situação de começar a perguntar as coisas por curiosidade e não em função da análise do paciente, calma, não está tudo perdido. Você tem como ser um bom profissional desde que você reconheça isso. Se não é possível tratar de imediato, encaminhe o teu paciente e busque uma terapia para você. E muitos vão falar, mas eu só tenho 1, 2 pacientes, aí vou encaminhar, vou ficar sem nenhum. Antes ficar mais um tempo sem paciente do que você atender mal um paciente, destruir com a vida emocional de alguém e estragar o teu nome profissional, porque sem dúvida você vai fazer isso. Se você se identifica com o sofrimento do teu paciente e desaba em choro junto com ele, ou se você se satisfaz no sofrimento dele, você vai fazer besteira, você vai destruir com a vida emocional dessa pessoa e você vai destruir com a tua reputação profissional. Então, não tenha receio de encaminhar esse paciente e ficar um tempo a mais sem paciente ou com um paciente a menos, que é muito melhor do que você acabar com o teu nome profissional pelo resto da vida e pior, afetar emocionalmente uma pessoa. É isso, se não for inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacar, envia link, compartilha com o pessoal. Uma coisa que me deixa um pouco triste é que as pessoas veem um vídeo de humor, um vídeo de descontração, que também é importante, toda arte tem a sua importância, o humor também é importante, mas aí a pessoa compartilha com um monte de gente um vídeo de humor, mas quando assiste um bom conteúdo de videoaula, um conteúdo mais intelectual, não compartilha com ninguém. Então compartilhem, ajudem a divulgar para que a gente sempre tenha mais conteúdos. É isso, até um próximo vídeo.